Se teve alguém que saiu decepcionado dos testes de pré-temporada da MotoGP na Malásia, esse alguém foi a Yamaha. Mas isso ainda não é um sinal de desespero. É só um alerta que acende na equipe, especialmente para os outros três, porque Fábio Quartararo, bem ou mal, ainda consegue achar um jeito de se entender com a YZR M1. Esse é o assunto de hoje do vídeo do Grande Prêmio. Para quem viu os testes da pré-temporada da MotoGP na Malásia, a primeira bateria dessa pré-temporada 2022, ficou claro que a Yamaha não conseguiu evoluir tanto quanto as outras equipes. A gente sabia que a Yamaha precisava dar um passo à frente, especialmente no quesito motor, porque falta potência. Essa é uma característica histórica da M1. Por quê? Porque a M1 usa um motor de 4 cilindros em linha. Então todo mundo já sabe que o motor de 4 cilindros em linha é um motor que privilegia o desempenho em curva contra o desempenho em reta, que é facilitado pelos motores V4, como é o caso de Ducati, Honda, Aprilia e tudo mais. Só que, quando essas motos vão para o confronto, né, quando a Yamaha tem que enfrentar uma Ducati, por exemplo, não dá simplesmente para você se valer do seu desempenho em curva, porque você passa na curva e leva o troco na reta. Então eles precisavam achar um pouco mais de potência nessa moto para que eles conseguissem ter um pouco mais de segurança para essa disputa. Isso não aconteceu. A Yamaha não conseguiu dar esse passo à frente. O Fábio Quartararo falou disso, reclamou disso, e o próprio chefe de equipe, o Massimo Meregali, reconheceu também que o Fábio tem razão, que a Yamaha esperava dar um passo à frente nesse quesito, esperava ter feito algo mais e não conseguiu. Mas não tem muito mais o que fazer, porque o próximo teste da pré-temporada começa amanhã. Aliás, já começa nessa madrugada aqui pra gente, né? Efetivamente, dia 11 de fevereiro, na Indonésia. Eles vão conhecer a pista de Mandalika, vai ser a primeira vez da MotoGP em Mandalika. Então não dá muito mais tempo da Yamaha fazer alguma coisa. Por quê? Porque o motor vai ser congelado na primeira corrida do ano. Então, além de não ter mais tempo para testar mais nada, tem que congelar o motor, então vai correr com esse que tem aí. O Fábio Quartararo também já falou sobre isso, já admitiu que o que foi para Sepang vai para a Indonésia e vai para o Qatar também, vai ser congelado e ele vai ter que lidar com isso o ano inteiro. Vai ter que encontrar soluções em outros departamentos. Só que uma coisa que a gente já viu na Yamaha no ano passado é que a M1 ia bem com o Quartararo, mas ela não ia tão bem com os outros pilotos. Muita gente me perguntava, o que acontece com o Rossi? O que acontece? No ano passado tiveram muitos pilotos na Yamaha, né? Acho que o Rossi foi o único que efetivamente ficou o ano inteiro. Mas o que acontece com o Rossi? O que acontece com o Dovizioso? O que acontece com esse? O que acontece com aquele? Cada um teve um problema diferente, né? O Morbidelli quebrou a perna, teve lesão, o Vinhales teve as maluquices dele, o Dick Dixon não conhecia a moto, não conhecia a categoria, não conhecia os pneus, não conhecia nada, não sabia o que estava fazendo ali. O Dovizioso estava aposentado, então tinha a questão dele estar enferrujado mesmo, né? Tinha que pegar a mão no que estava fazendo. Não estava acostumado mais com a Yamaha, porque faziam 8 anos que ele estava guiando o Ducati, ele obviamente não tinha mais a referência de M1, não estava mais acostumado com uma moto nessa filosofia, porque ela é uma moto completamente diferente da Ducati com que ele estava acostumado. Mas o único cara que tinha desempenho com a Yamaha era o Fábio Quartararo. E aí, depois dessa primeira bateria em Sepang, o Dovizioso, que hoje é o piloto mais experiente do quarteto da Yamaha, fez uma análise bem fria, assim. O único cara que consegue pilotar a M1 e que consegue extrair o potencial máximo da M1 é o Fábio Quartararo. Você só consegue ir bem com essa moto se você pilotar como Fábio Quartararo. Dá para fazer isso? Não dá. Você pode aprender algumas coisas olhando um outro piloto, você pode pegar referências de freada, você pode eventualmente seguir uma linha ou outra, mas cada piloto é diferente, cada piloto tem um jeito de guiar, eles podem fazer uma coisa ou outra, uns como os outros. Mas existem diferenças, e não dá para simplesmente igualar todo mundo, né? Eles não são robozinhos, eles não vão ser idênticos o tempo inteiro. Então esse é um problema. Se a Yamaha tiver uma moto que só funciona para um cara, daí a gente tá vendo uma mudança grande em relação ao que a Yamaha sempre foi. Porque a Yamaha sempre foi conhecida por ser uma moto fácil, exatamente por isso, porque ela era uma moto que ia bem com todo mundo. Ela era uma moto que... tanto é que é por isso que ela é conhecida como uma moto que é boa para novato.
porque os caras chegavam, se entendiam com a M1 e tudo funcionava perfeitamente bem. E hoje a gente está olhando para uma Quartararo dependência. Se não é o Quartararo para conseguir bons resultados, então ninguém consegue. Não acho que a gente vai ficar assim pela temporada toda, especialmente por causa do Morbidelli. Acho que o Morbidelli teve ali as dificuldades dele, ele passou por uma cirurgia difícil. A gente sabe que em futebol, né, quando alguém tem uma lesão de ligamento de joelho, é uma coisa que demora bastante tempo para recuperar. A gente sabe também que é muito diferente, né, a necessidade de perna para futebol e para o motociclismo, mas eles também precisam, porque eles estão ali se mexendo em cima da moto o tempo todo. Então teve um período mais longo de recuperação, passou um tempo afastado da moto, então acho que ele ainda precisava de um tempo. Também não conhecia a moto de 2021 no ano passado, porque ele corria com a moto de 2019, então tinha todo um processo de adaptação. O Dovizioso ainda é aquela coisa, ele é um cara que estava saindo de uma aposentadoria, porque ele podia ter o plano dele de vou voltar, mas isso não era certo. Se não tivesse a maluquice do Viñales, eu pessoalmente acho que o Dovizioso não voltaria, porque não tinha espaço para o Dovizioso no grid. Do Darryn Binder, como eu falei na semana passada, eu, Juliana, não espero grandes coisas. Às vezes fica até parecendo implicância com o Binder, mas eu acho que é um salto muito grande. Então não dá pra gente colocar num novato nessas condições alguma expectativa de bons resultados, alguma expectativa de que ele vai andar no mesmo nível do cara que é o campeão mundial. Pode ser que ele se entenda com a moto, pode ser que ele consiga um bom desempenho, mas andar no nível do Quartararo eu acho muito complicado. Primeiro porque falta o aprendizado na Moto2, que é uma categoria que preenche uma lacuna muito importante entre Moto3 e MotoGP. Falta a experiência de tudo que é a MotoGP, né? Eletrônica, conhecer pneu, conhecer pista, conhecer moto, dinâmica de prova, porque as provas de Moto3, o pau come o tempo todo. Não tem exatamente uma questão estratégica, porque a loucura acontece o tempo todo, então você não tem muito como planejar, como pensar grandes coisas sobre a maneira como você vai se comportar a corrida inteira, porque é muito dinâmico, então muitas coisas acontecem. O Binder não vai ter grande participação nisso, mas se ficar só pro Quartararo, aí a Yamaha começa a ver um problema, né? E é o que a gente viu com a Honda até recentemente. Enquanto a Honda tinha a Marc Marquez na plena forma, no auge dele, ela não precisava se preocupar, porque os resultados vinham. No momento em que o Marc Marquez não estava lá 100% fisicamente, a Honda se viu, né, a ver navios. Ela não fazia nada, ela não conseguia pódio, ela não conseguia vitória, não conseguia nada. Então ela precisou mudar a moto, mudar o projeto da moto, e ela fez isso para 2022 para tentar ter uma moto que funcione para todo mundo. Então a dificuldade da Yamaha hoje é essa. Se a gente olhar para o resultado combinado dos treinos de Sepang, a gente tem o Quartararo na 7ª colocação, só 0,1 atrás do Enea Bastianini, que foi quem liderou. E a próxima Yamaha tá lá só em 21º, que curiosamente é o Cal Crutchlow, o piloto aposentado também, que é o piloto de testes da Yamaha. Dovizioso ficou em 22º, um segundo atrás. As diferenças foram muito pequenas, né? O grid todo, vamos considerar o Tsuda, que é o piloto de testes da Suzuki, que não tem muito ritmo competitivo, mas se a gente for até o Guintoli, que também é piloto de teste, mas que costuma ser mais forte, os 26 pilotos que testaram estão separados por 1,8. Até o Binder, né, considerando os titulares, eles estão separados por 1,7. Só tem o Crutchlow entre pilotos de testes no meio ali, até entre esses 25. Então, a diferença foi pequena, mas o Morbidelli, por exemplo, fechou em 24º, 1,2 atrás do líder. Então é uma diferença grande. Significa que a Yamaha, meu Deus, não dá pra fazer nada nesse ano? Não, não significa. Ano passado ela também não tinha a melhor moto do grid e ela foi campeã. Mas as diferenças são muito pequenas na MotoGP atual. Então não dá pra você dar meio passo enquanto a sua concorrência dá 2. A Yamaha precisava ter feito mais no inverno. Pode ser que dê tempo de controlar, de contornar, como pode ser que não dê. Mas Quartararo dependência vai ser um problema. Se seguir nesse caminho, aí as coisas vão ficar muito complicadas em Iwata. Me conta o que vocês acham e a gente se vê na semana que vem. Valeu!